Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Domine a Bancada. E o tema hoje é 5 hábitos de laboratórios que parecem certos, mas não são. Agora me responde com sinceridade. Você já fez uma análise inteira, conferiu o cálculo, conferiu o método, conferiu o reagente e mesmo assim o resultado não fechou? Se isso já aconteceu com você, então esse vídeo foi feito exatamente para você. Mas antes de continuar, já faz o seguinte, se inscreve no canal, deixa o like e ativa as notificações, porque isso me mostra que esse conteúdo realmente está te ajudando e me permite continuar trazendo aulas práticas como essa para quem quer evoluir de verdade no laboratório. Existe uma sensação muito específica que só quem trabalha em laboratório entende. É aquela sensação de ter feito tudo certo e mesmo assim sentir que alguma coisa está fora de controle. E quando isso acontece, quase sempre a primeira reação é revisar os cálculos, revisar a solução, revisar métodos, mas quase ninguém para perguntar: será que o erro não começou antes? Porque no laboratório, a maioria dos erros, elas não nascem aonde a gente procura. Elas nascem no local onde quase ninguém olha. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou Karen Feitosa, tecnóloga em alimentos, atuo há 15 anos em laboratório de análises físico-químicas. E aqui eu te ensino a trabalhar com exatidão, precisão e confiança no laboratório. Ao longo da minha trajetória, uma coisa ela ficou muito clara para mim. A maioria dos erros laboratoriais, eles não nascem em técnicas complexas. Eles nascem em hábitos simples, rotineiros, silenciosos, que parecem corretos, mas não são. A faculdade, ela te ensina a teoria. Os manuais, eles te ensinam o método. O estágio, ele te ensina a execução. Mas existe uma coisa que quase ninguém ensina: o pensamento crítico técnico. Quase ninguém te ensina a olhar para a bancada de verdade, a enxergar o que está por trás de cada etapa e perceber sinais silenciosos antes do erro acontecer. É justamente nesse espaço invisível entre o que você faz e o que você entende que nascem os hábitos mais perigosos. Hábitos esses que eles vão passando de pessoas para pessoas. São hábitos que ninguém questiona. Hábitos que parecem certos, porque todo mundo faz, sempre foi feito assim, mas que na prática eles são exatamente os que mais sabotam os resultados, os que mais travam a evolução e geram insegurança. E o mais curioso, quase ninguém percebe que está cometendo esses erros. Esse vídeo ele é especialmente para você que está começando no laboratório ou que já começou, mas sente que ainda não está totalmente seguro. Ele é também para você que está no estágio, no primeiro emprego ou diante de uma bancada pela primeira vez e pensa: meu Deus, e se eu errar algo simples? Para você que tem dúvida, mas trava na hora de perguntar, que revisa tudo 3 vezes antes de entregar um resultado, que já saiu do laboratório pensando: será que é isso mesmo que eu quero para mim? Eu já vi muita gente extremamente capaz desistindo da área. E não foi por falta de inteligência, não foi por falta de esforço, mas porque ninguém explicou para elas o que realmente faz diferença na prática. Ninguém mostrou os detalhes invisíveis. Ninguém ensinou a enxergar a bancada com um olhar técnico. E quando isso não é ensinado, a pessoa começa a acreditar que o problema é ela, mas não é. Na maioria das vezes, são hábitos errados que ninguém nunca corrigiu. Agora, esse vídeo não é para quem acha que já sabe tudo. Não é para quem acredita que laboratório é só seguir o protocolo e pronto. E não é para quem não está disposto a questionar a sua própria rotina. Porque aqui a gente não repete nada no automático. Aqui a gente entende o porquê de cada coisa que acontece. Se você é do tipo que quer evoluir, refinar sua técnica e trabalhar com mais segurança real, então sim, esse conteúdo é para você. Então hoje eu vou te mostrar 5 hábitos de laboratórios que parecem certos, mas podem estar comprometendo seus resultados sem você sequer perceber. Hábito número 1. Eu sempre fiz assim e sempre deu certo. Esse é o hábito mais comum
e também um dos mais perigosos dentro de um laboratório. Sempre fiz assim, sempre deu certo. Essa frase ela parece tão tranquila, ela parece trazer tanta experiência, parece ser tão segura, mas tecnicamente ela pode esconder um problema seríssimo, porque no laboratório, tradição não é sinônimo de precisão e repetição não é garantia nenhuma de correção. Eu já vi situações em que uma técnica era repetida há anos, exatamente do mesmo jeito, por várias pessoas diferentes. Ninguém nunca tinha parado para se perguntar: isso está sendo feito assim porque é o melhor jeito ou porque foi assim que me ensinaram e foi passando de pessoa para outra? Funcionava? Funcionava, mas variava. E a variação, sem explicação nenhuma. Quando o resultado oscilava, ninguém investigava a causa real. Aí ficava lá, refazendo cálculos, trocando reagente, repetindo análises várias e várias vezes, mas o hábito continuava lá, intacto. E é aí que mora o risco, porque quando você executa um método sem entender o porquê de cada etapa, você não está dominando o processo. Você está apenas reproduzindo um roteiro. Quem só reproduz, trava quando algo sai do esperado. Laboratório não é lugar de execução cega, é lugar de execução consciente. Método ele foi feito para ser seguido, sim, mas também ele foi feito para ser compreendido, entender cada passo do método. E questionar não é desobedecer o protocolo. Questionar é entender o protocolo. Porque quando ninguém questiona, vem o erro e esse erro vira rotina. E quando esse erro vira rotina, ele deixa de parecer um erro. Hábito 2. Vidraria limpa é a vidraria que parece limpa. Existe um hábito extremamente comum dentro do laboratório que quase ninguém percebe porque ele parece correto. É aquele momento em que alguém olha para a vidraria contra a luz e diz: oxe, tá limpinha, tá transparente, tá sem mancha, sem cheiro. E pronto, volta para a bancada. Vai fazer análise com aquela vidraria. Só que aqui está um ponto que pouca gente explica no início. Limpeza de vidraria não é visual, é funcional. Eu já vi análises variar várias e várias vezes, sem explicação nenhuma, até alguém perceber que a vidraria tinha um resíduo invisível. Seja um resíduo de detergente, resíduo de gordura, resíduos da análise anterior, nada visível, mas suficiente para interferir na sua análise. E quando isso acontece, o erro nunca é atribuído à vidraria. Ele vai direto para onde? Para o cálculo, para o reagente, para o método, ou pior, para a pessoa que fez a análise. Agora, entra um detalhe crítico, que muita gente aprende errando. Tem pessoas que secam a vidraria com papel toalha ou com qualquer coisa só para agilizar o processo. Parece inofensivo, mas isso pode deixar fibras microscópicas, resíduos químicos, partículas invisíveis e essas partículas, elas podem alterar as reações, consumir mais reagente, interferir na leitura, distorcer volumes, alterar ponto de viragem, mas isso ninguém percebe, porque o resultado ele não explode, ele só vai mudar um pouco. E o resultado que muda um pouco é o tipo mais perigoso de erro, porque ele parece aceitável. Um outro ponto que quase ninguém nunca te ensina. Nem toda vidraria deve ser lavada do mesmo jeito, mas muita gente lava tudo igual. Junta tudo e lava tudo, tudo no mesmo processo, sem considerar o que foi que aquela vidraria mediu antes, o tipo de análise que aquela vidraria passou, o nível de precisão exigido, a sensibilidade da técnica da vidraria. Isso não é uma padronização. Lavar as vidrarias, tudo junto, isso sim é um improviso disfarçado de rotina. Tem um detalhe ainda mais silencioso: o armazenamento das vidrarias. Vidraria mal armazenada, ela pode contaminar mesmo depois de limpa, seja por poeira, por umidade, contato com a superfície inadequada. Mas quando o resultado vai lá e dá uma variação, ninguém olha para a prateleira. Todo mundo olha para o cálculo. O problema nunca foi a falta de atenção. O problema é que ninguém te ensinou a olhar para a vidraria do jeito certo. Porque quando você aprende a observar isso, algo muda. Você para de confiar
só no visual. Você passa a confiar no processo. No laboratório, o que parece limpo nem sempre está preparado. E o próximo hábito perigoso nasce exatamente dessa falsa sensação de segurança, que é o hábito 3. Achar que qualquer vidraria serve. O terceiro hábito perigoso do laboratório é achar que qualquer vidraria ela serve, vai dar o mesmo resultado. Esse é um dos erros mais comuns e um dos mais silenciosos, porque muita gente olha para a vidraria e enxerga apenas um recipiente de vidro, mas vidraria ele não é só um recipiente. Vidraria ele é um instrumento técnico. Cada peça ela foi projetada com um objetivo específico, seja precisão, tolerância, o material que vai ser usado, o formato dela, a escala, a sensibilidade dela, nada ali é aleatório. Só que, quando a pessoa não entende isso, ela começa a escolher a vidraria por praticidade e não por adequação. Ela pega a vidraria que está mais perto, a que está limpa, a que parece que serve, e a análise ela até acontece. O procedimento ela até anda e o número até aparece, mas a confiabilidade do resultado já foi comprometida muito antes do cálculo. O problema real não é a vidraria, é a decisão por trás dela, porque escolher vidraria errada não gera erro imediato. Ela não aparece alerta, não quebra nada, mas o que acontece é muito mais perigoso. O resultado fica plausível. Ele não parece absurdo, não fica um erro absurdo, ele não parece um erro impossível. Ele até parece correto. E é exatamente isso que torna esse hábito perigoso. Resultado bonito não é resultado confiável. Eu posso até citar para vocês exemplos reais que acontecem na rotina. E isso aparece o tempo todo no laboratório. Usar Becker para medir volume. Usar proveta para preparar solução padrão. Usar pipeta sem considerar sua tolerância. Usar Ellermeyer como recipiente de medição. Usar qualquer vidro disponível só porque está limpo. A análise ela roda, mas a precisão vai embora e ninguém percebe. O erro mais sutil, às vezes a vidraria ela nem está errada, tá? Ela só não é a mais adequada para o nível de exigência daquela análise. Exemplo, se a análise ela exige uma alta precisão e você usa uma vidraria de baixa precisão, o resultado ele não está necessariamente errado, mas ele também não é confiável. E confiabilidade é o que sustenta decisões técnicas. Quando alguém cria o hábito de escolher vidraria sem critério técnico, começa a surgir um padrão. E esse padrão é resultados que variam, repetições constantes, dificuldade de reproduzir análise, sensação de que algo sempre dá errado. E aí, a pessoa começa a achar que o problema é ela, mas como eu já disse, não é, é a base. Quem evolui no laboratório muda uma chave mental. Antes de qualquer vidraria, ela pensa, qual é a função real dessa peça? Qual é a precisão que ela me entrega? Ela foi feita para medir ou só para conter? Essa análise ela exige uma exatidão ou só uma estimativa? Essa reflexão leva segundos, mas ela muda totalmente o seu resultado. Vidraria não é detalhe operacional, é um instrumento de decisão. Quando você entende isso, você deixa de trabalhar no automático. Você começa a trabalhar com consciência técnica. E esse é o ponto onde o laboratório ele muda de nível para você. Porque dominar a bancada não é somente saber fazer análise. Fazer análise qualquer um sabe. É saber porque cada escolha dentro do laboratório importa. É saber o que acontece em cada passo da análise. Agora vamos para o nosso quarto hábito. Achar que se o número fechou, então está tudo certo. Esse é um dos hábitos mais perigosos dentro do laboratório e, ao mesmo tempo, é um dos mais comuns. É quando a pessoa termina a análise, faz o cálculo, chega num número, um resultado final e pensa, fechou, tá certo. Só que número fechar não significa resultado confiável, porque o cálculo ele não valida experimento nenhum. O cálculo só traduz o que já aconteceu antes.
se houve erro na leitura, se houve interferência na vidraria, se houve variação de temperatura, se houve uma contaminação, se houve uma escolha inadequada do material, o cálculo ele não vai corrigir nada disso. Ele apenas transforma esse erro em um número organizado. E número organizado engana. Ele passa segurança, ele parece ser altamente técnico, ele até parece ser preciso, mas a aparência matemática não é garantia científica. Eu já vi resultados perfeitamente calculados, com todas as contas certinhas, que estava tecnicamente errado desde a primeira etapa da análise. E sabe o que é o mais perigoso? Quando o número fecha, ninguém investiga, porque a tendência humana é confiar no resultado que faz sentido. Só que no laboratório, confiar sem validar é um risco. Quem evolui tecnicamente aprende uma coisa muito cedo. Cálculo não confirma resultado. Cálculo só revela o resultado. A confirmação ela vem bem antes. Ela vem lá da execução, ela vem do controle, ela vem das escolhas corretas da vidraria, ela vem de uma leitura bem feita e de uma preparação bem adequada. Número bonito não garante análise boa. Resultado coerente não garante resultado correto. E esse hábito se torna perigoso porque ele cria uma falsa sensação de domínio. A pessoa ela acha que está sempre acertando, quando, na verdade, ela só está calculando muito bem, né? E se existe um hábito que faz até profissionais experientes errarem sem perceber, é o próximo hábito que a gente vai falar. Hábito 5. Achar que experiência sozinha garante precisão. Esse hábito é silencioso e muito perigoso. É quando alguém pensa, eu já trabalho com isso há anos, eu sei o que eu estou fazendo, faço até de olho fechado. Experiência é valiosa, realmente é, mas experiência sem revisão vira vício técnico. No laboratório, tempo de bancada não substitui pensamento crítico, porque o cérebro humano ele é eficiente, ele automatiza o que repete. E automatizar é ótimo, até o dia em que o erro também vira automático. Eu já vi profissionais extremamente experientes cometerem erros simples, erros básicos, não por falta de conhecimento, mas porque pararam de questionar o próprio processo. A execução continuava rápida, segura, fluida, mas não era mais consciente. E esse é o ponto mais delicado da evolução técnica. Quanto mais experiência a pessoa tem, maior é a chance de confiar no hábito e menor a chance de revisar o detalhe. O iniciante, ele tem medo e pergunta. O experiente tem confiança e assume. E às vezes é justamente aí que o erro se esconde. No laboratório, domínio não é fazer rápido. Domínio é continuar atento mesmo quando tudo já está parecendo ser fácil demais. Quem realmente evolui tecnicamente não é quem sabe fazer de olhos fechados. É quem continua observando, mesmo depois de anos fazendo a mesma coisa. É quem, mesmo depois de anos, procura aprender, procura investigar onde veio o erro, procura observar o que está acontecendo. Porque laboratório não premia quem sabe mais. Laboratório premia quem observa melhor. Os erros mais perigosos do laboratório não são os que você comete, são os que você repete sem perceber. E deixa eu te mostrar uma coisa que pouca gente percebe no começo da carreira. O laboratório, ele não pune quem erra, ele pune quem não entende por que foi que errou. Existe uma diferença enorme entre cometer um erro pontual e trabalhar dentro de um padrão de erro. O erro pontual, ele acontece uma vez, você identifica, corrige e aprende. O erro de padrão, ele acontece várias vezes e você nem percebe que ele está acontecendo. E adivinha qual é o mais comum dentro do laboratório? O segundo, é claro. Porque erros de padrão, eles são silenciosos. Eles não aparecem como uma falha, eles aparecem como uma variação no seu resultado.
E variação é o tipo de problema mais difícil de diagnosticar. Já viu isso acontecer? Um dia, um resultado dá um valor, no outro dia, dá outro. Mesmo método, mesmo reagente, o mesmo procedimento, o mesmo tempo de análise. E aí começa a caça ao culpado. Será que é o reagente que venceu? Será que a balança está descalibrada? Será que o padrão que eu fiz estava ruim? Vamos refazer. Quase ninguém para perguntar. Será que a execução mudou? E quando eu falo execução, eu não estou falando de um erro grosseiro. Eu estou falando de milímetros, de segundos, de um ângulo de leitura, de uma escolha de um material, de uma preparação de uma vidraria, da temperatura do ambiente que está sendo feita a análise. Detalhes que parecem altamente irrelevantes, mas que somados, eles mudam todo um resultado. Laboratório, ele é um ambiente onde microdecisões geram macro consequências. Eu já acompanhei uma situação em que 3 pessoas faziam a mesma análise no mesmo laboratório, usando o mesmo protocolo, a mesma bancada, o mesmo lote de reagente, mas cada um tinha um resultado diferente. Sabe o que eles descobriram depois de investigar tanto? Uma usava a pipeta volumétrica, a outra usava uma pipeta graduada e a terceira usava uma proveta. Todas mediam o mesmo volume, mas nenhuma media com a mesma precisão. Não era erro de cálculo, não era erro de método, era erro de escolha. E esse é o tipo de coisa que ninguém percebe no começo, porque ninguém te explica. E existe uma crença silenciosa dentro de muitos laboratórios. Se ninguém nunca reclamou, então tá certo, continua. Mas a ausência de reclamação não é evidência de qualidade. Às vezes ninguém reclamou porque também ninguém nem investigou, ou porque o resultado nem parecia tão crítico, ou até mesmo porque a variação ficou dentro de um limite aceitável. Mas o limite aceitável não é o mesmo que resultado confiável. Quem trabalha com análise sabe, resultado confiável não é o que passa, é o que sustenta decisão. Sabe o que diferencia um profissional comum de um profissional forte? Não é a rapidez, também não é a memória e nem é o tempo de experiência, é a capacidade de observação. O profissional comum executa um método. O profissional técnico, ele observa o processo. E essa diferença muda tudo, porque quem observa o processo percebe incoerência antes mesmo do erro aparecer. Percebe um sinal antes do problema. Percebe tendência antes da fala. E essa é uma habilidade que ela não vem com um tempo, ela vem com a consistência. Eu vou te descrever uma cena que acontece em muitos laboratórios, tá? A análise ela terminou. A vidraria está lá na pia. Alguém vai lá e lava rápido. Deixa secando ali e guarda depois. No dia seguinte, essa mesma vidraria ela volta para a bancada para fazer uma nova análise. Mas ninguém pergunta se ela foi lavada corretamente, se ela foi bem enxaguada, se ficou resíduo nela, se ela secou naturalmente com papel ou em estufa, se ela absorveu a umidade do ambiente, se ela ficou exposta à poeira, ninguém pergunta. Ela só volta para a bancada porque visualmente ela parece limpa. Só que a aparência de limpeza não garante condição analítica. E aqui está uma verdade técnica. Vidraria preparada errada não estraga a análise de forma óbvia. Ela só desloca o resultado. E deslocamento é mais perigoso do que o erro bruto. Porque o erro bruto ele chama a atenção. O deslocamento ele passa despercebido. Se um erro acontece uma vez, ele é um acidente. Se ele se repete, ele vira um hábito. E se vira hábito, ele deixa de ser percebido. Isso acontece muito quando alguém aprende apenas observando. Porque quem aprende só observando, só copia o gesto, mas não copia o raciocínio. E o gesto sem raciocínio vira automatismo. E automatismo técnico sem consciência é terreno fértil para erro invisível. O laboratório, ele não é difícil. O laboratório, ele é até fácil. Posso até
está exagerando, mas o laboratório ele é fácil. O problema é porque ele é preciso. E muita gente desiste da área achando que ele é complicado demais. Mas, na verdade, não é complexidade, tá? É precisão. Complexidade exige muito conhecimento. Precisão não. A precisão, ela exige de atenção. E a atenção é treinável. Isso é importante entender. Se você acha difícil, não é falta de capacidade, é falta de base prática bem explicada. E como esses hábitos que eu falei para vocês, eles afetam na carreira do profissional? Esses hábitos, eles não afetam só nos resultados, não. Eles afetam também na confiança profissional. Quem trabalha em um ambiente onde o resultado varia sem explicação, ele vai conferir tudo várias vezes. Ele vai demorar mais tempo para fazer suas análises. Ele vai passar a evitar análises complexas. Ele sente insegurança constante e isso gera uma sensação silenciosa. Ele nunca tem certeza se está certo do que está fazendo. Só que na maioria das vezes, o problema não é a pessoa. O problema é o processo que nunca foi ensinado direito. É a verdade que ninguém fala na formação é que cursos ensinam teoria, manuais ensinam o procedimento e treinamentos ensinam execução. Mas poucos ensinam diagnóstico. Diagnóstico técnico é a habilidade de olhar para um resultado estranho e perguntar: onde foi que esse erro começou? E quem domina essa pergunta, domina a bancada, porque começa a pensar antes de agir. Existem sinais que indicam que você já está evoluindo. E você sabe que seu olhar técnico está evoluindo quando? Quando você questiona a rotina, quando você confere vidrarias antes de usar, quando você observa os detalhes de leitura, quando você percebe variação antes mesmo do cálculo, quando você prevê o erro nesse ponto, algo muda. Você deixa de reagir ao erro e passa a antecipar o erro. E quem antecipa o erro trabalha com segurança. Se tem uma frase que resume tudo isso e vale ouro no laboratório, essa que eu vou falar para vocês. Guardem ela. Resultado não começa no cálculo. Resultado começa na preparação. Quem entende isso, muda completamente a forma de trabalhar. Dominar a bancada não é saber nome de vidraria, não é saber fórmula, saber cálculo, isso aí ele é o básico do laboratório. Dominar bancada é saber aonde nasce o erro, porque quando você sabe aonde ele nasce, você interrompe ele antes mesmo de aparecer. E esse é o nível aonde o profissional deixa de ser executor e vira referência. Se tem algo que eu quero que você leve desse vídeo hoje, é isso. No laboratório, o erro raramente começa no cálculo. O erro, ele começa no hábito. Hoje você viu que muitos comportamentos que parecem normais, na verdade, elas são armadilhas silenciosas. Repetir sem questionar, confiar no visual, achar que qualquer vidraria serve, acreditar que número fechado garante resultado e confiar demais no próprio costume, nenhum desses erros parecem erro no momento em que acontece. E é exatamente por isso que eles são perigosíssimos, porque erro visual a gente corrige, erro invisível a gente repete. Quem domina a bancada não é quem sabe mais nomes, mais fórmulas ou mais métodos. É quem desenvolve a habilidade mais rara dentro de um laboratório, que é perceber o detalhe que ninguém percebe. Quando você muda o olhar, você muda o resultado. Quando muda o resultado, muda a confiança. E quando muda a confiança, muda a sua postura profissional. Dominar laboratório não é sobre decorar procedimentos, é sobre entender o passo a passo do processo. E isso é o que separa quem só executa de quem realmente domina. Técnica se aprende. Precisão se constrói, mas consciência de bancada se desenvolve. E no próximo episódio da série Domine a Bancada, eu vou te mostrar aonde o erro realmente nasce e porque quase ninguém percebe. Se esse vídeo
ele abriu sua mente para algum detalhe que você nunca tinha parado para observar no laboratório, então ele já cumpriu o papel dele. Porque dominar a bancada não é decorar procedimento, é entender o que você está fazendo no passo a passo. É saber o porquê você está fazendo. E, principalmente, é conseguir identificar quando algo não está certo, mesmo quando todo mundo acha que está. Hoje você viu que muitos erros, eles não começam no cálculo, eles começam nos hábitos, nos detalhes, nas decisões silenciosas que ninguém percebe, mas que mudam completamente o resultado. Então, antes de eu ir embora, me conta aqui nos comentários. Qual desses hábitos você já viu acontecer no laboratório ou você mesmo cometeu? E se você ainda não curtiu esse vídeo, deixa seu like, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que também precisam aprender o que nunca ensinaram para elas. Se inscreve também no nosso canal para não perder os próximos episódios da nossa série Domine a Bancada. E me segue também nas redes sociais, porque lá eu compartilho conteúdos práticos todos os dias para te ajudar a trabalhar com mais exatidão, precisão e confiança no laboratório. E no nosso próximo episódio da série Domine a Bancada, eu vou te mostrar aonde o erro realmente nasce dentro de um laboratório e por que quase ninguém percebe quando ele começa. Porque entender isso muda completamente a forma como você trabalha e a forma como você confia nos seus próprios resultados. A gente se vê no próximo vídeo.